Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, espero que estejam Boa noite, professor. bem. Boa noite. Nós vamos dar continuidade à nossa discussão do caso, né? Abordando alguns outros tópicos que podem ter sido contemplados ali no caso clínico que foi apresentado. E eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente iniciar. Muito bem. Nós já lemos o caso clínico, né? Listamos aqui uma série de patologias que poderiam ser discutidas. A gente já fez alguns comentários sobre cirrose hepática, etilismo, choque, hemorragia digestiva, e nós vamos hoje dar seguimento a alguns outros tópicos aí que estão presentes. Só um segundo, por favor. Filho, eu estou dando aula, eu não posso atender agora. Vocês estão vendo o slide? Estamos sim, professor. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, na descrição, a filha refere que encontrou o pai desacordado, houve mordedura de língua, liberação esfincteriana no momento do episódio, posteriormente, cefaleia e mialgia, né? E o paciente, quando foi atendido, letárgico, confuso. Uma possibilidade que poderia explicar esse quadro que o paciente apresentou é que ele pudesse ter feito, com essa descrição que eu acabei de falar, uma crise convulsiva, né? E o que eu quero mostrar para vocês, né, é quando vocês estão de plantão, num pronto-socorro, e fazem atendimento do paciente que se apresenta com crise convulsiva, né, quais são as atitudes que a gente deve tomar, né? Então, vamos lá. Assim, quando eu terminar esse tópico, eu abro para vocês poderem esclarecer dúvidas que tenham ficado, né? Então, são pequenos comentários, abordagem no pronto-socorro, né? O que é a crise convulsiva? Aqui uma definição, atividade elétrica normal no cérebro, né, do cérebro. Essa atividade produz uma alteração ou perda de consciência acompanhada de espasmos musculares involuntários, que é definido como crise convulsiva ou convulsão tônico-clônica. Quer dizer, o doente tem a perda da consciência e os espasmos musculares involuntários. Isso caracteriza a presença de uma crise convulsiva, né? Uma possibilidade, né, que está sendo colocada, mas a gente, quando atende o paciente, né, a gente precisa, a partir do momento que a gente obtém dados, examina o doente, e isso é uma situação que precisa ser resolvida com rapidez, né, essa pergunta ela tem que ser, digamos assim, imediatamente esclarecida. É crise convulsiva mesmo, né? Na maioria das vezes, nós não nos enganamos sobre essa possibilidade, porque o quadro
é bastante típico, né? Eu estou colocando aqui só como possibilidade de diagnóstico diferencial, né? Ataques químicos transitórios, acidente vascular encefálico, uma síncope, enxaqueca, síndrome do pânico, crise ansiosa aguda, catalepsia, que é um quadro psiquiátrico, né? Então, a gente pode colocar algumas opções ali como diagnóstico diferencial, mas, normalmente, nós não erramos quando fazemos o diagnóstico de crise convulsiva. Como é uma emergência, né? O que nós vamos fazer num primeiro momento quando atendemos esse paciente com crise convulsiva no pronto-socorro, né? Então, ali, isso também pode ser feito, né? Quando a gente encontra o paciente com crise convulsiva fora do ambiente hospitalar, né? Ali está a pessoa que está, digamos assim, manuseando o paciente, ela está adotando medidas, né? Mudando ali, botando em decúbito lateral, para que não haja o risco de broncoaspiração, porque quando a pessoa faz crise convulsiva, tem a inconsciência, perda da consciência, ela pode vomitar e broncoaspirar, fazer um quadro de insuficiência respiratória aguda. Então, e cuidado também, como está colocado ali, né, a abertura das vias aéreas, porque a pessoa pode ter mordedura de língua, inclusive morder a mão da pessoa que está ajudando ali quando ela vai tentar evitar a mordedura de língua. No ambiente hospitalar, esses pacientes eles vão estar, né, nós vamos atender, nós vamos monitorá-lo, né, colocar ali os eletrodos para monitorização do ritmo cardíaco, nós vamos suplementar oxigênio, abertura das vias aéreas, obter um acesso venoso. Esse acesso venoso ele vai nos servir para a administração de drogas, que são os anticonvulsivantes, né? E aí nós temos duas drogas que precisam ser guardadas aí quando a gente atende o paciente com crise convulsiva, né? Na verdade, nós usamos uma delas, que é o diazepam ou benzodiazepínico, para abortar a crise convulsiva, para terminar a crise convulsiva, e usamos o idantal, a difeniloidantoína ou fenitoína, para evitar novos episódios de crise convulsiva. Normalmente, nós vamos usar as duas drogas, uma imediatamente, que é o diazepam, e a outra logo a seguir, né, no tempo seguinte, para evitar que o paciente tenha novos episódios de crise convulsiva. Ali eu coloquei como tempo zero, né? Não precisam guardar a dose da droga, né? Isso aí vocês podem mais adiante, com mais tempo de curso e passando pelas cadeiras específicas, né? Tomar contato ali com a dose a ser feita. Mas administração imediata de benzodiazepínico intravenoso. Por que eu estou fazendo intravenoso? Porque eu quero uma ação imediata de terminar a crise convulsiva, né? É o diazepam. Logo a seguir, a crise convulsiva cedeu e o paciente acordou. O problema está resolvido? Parcialmente. Eu abortei a crise convulsiva, eu tratei a crise convulsiva, mas nada impede que o paciente possa ter outros episódios. Quer dizer, da mesma maneira que ele fez um episódio de crise convulsiva, ele pode voltar a fazer outro. A gente até chama esses episódios repetidos de crise convulsiva de status epiléticos, né? Mas aqui eu estou falando do doente que eu fiz o diazepam, ele parou de fazer crise convulsiva e acordou, mas ainda assim existe o risco dele fazer novas crises convulsivas. E aí eu vou administrar a fenitoína, na dose também, que não é o mais importante, né? Para que a gente possa, com essa droga, evitar episódios de crise convulsiva que podem ocorrer mais adiante, né? Ali, se a gente olhar para o nosso quadro, né, clínico que foi colocado, a gente pode listar uma série de possibilidades que poderiam ter levado o paciente a apresentar crise convulsiva, arritmia cardíaca, hipoglicemia, crise hipertensiva, acidente vascular encefálico recente, antigo, né? Várias possibilidades, né? Que exames são necessários após tratar a crise convulsiva desse paciente? Quer dizer, o que eu faço com o doente após atender e ter feito as medicações, e o paciente ter terminado ali a crise convulsiva? Esses doentes, normalmente, eles são referenciados para um colega da especialidade, né, para acompanhamento a nível ambulatorial, né, que é o colega da neurologia. E muitas vezes será pedido para esses casos, né, um eletroencefalograma, que faz parte da investigação, e também uma tomografia computadorizada de crânio para ver se tem alguma lesão estrutural que justifique o quadro de
crise convulsiva. Então, a gente vai referenciar para o neurologista e a gente pode fazer o pedido desses exames para o paciente providenciar e já levar para o colega da neurologia que vai acompanhar o caso com os exames já realizados. Muito bem. Estou interrompendo. Alguma dúvida a respeito da conduta imediata em relação a atendimento de paciente com crise convulsiva? Acho que não, professor. Professor, como é que a gente faz, não sei se ficou muito claro, a diferenciação de uma crise convulsiva, de uma epilepsia propriamente dita? Como é que funciona isso para a Não, gente? a epilepsia pode causar crise convulsiva. O doente epilético é até o mais comum para se apresentar como crise convulsiva. Ou ele, por exemplo, interrompeu o uso da medicação, que ele fazia uso regularmente, e aí faz um episódio de crise convulsiva, é atendido com crise convulsiva. Vamos tratar a crise convulsiva dessa maneira que eu mostrei. Ele Tá pode... show, professor. Oi? Não, falei, tá show, tá tranquilo. Ok? A causa mais comum de crise convulsiva são os pacientes epiléticos, que são atendidos numa emergência com crise convulsiva. E não é infrequente o doente ter o diagnóstico, ter parado de tomar a medicação que ele fazia regularmente. E aí o que você vai fazer? Vai tratar a crise convulsiva e vai voltar a encaminhar o doente para o colega lá da neurologia fazer o acompanhamento. Ok? Ok, obrigado. Uma outra possibilidade, também colocada ali, vamos lá, é que o paciente possa ter apresentado, né, um quadro, como tem ali também esse quadro neurológico que o paciente apresentou e depois ficou letárgico, e é um paciente hipertenso, nada impede que o paciente possa ter feito um episódio de crise hipertensiva. Quer dizer, fez um quadro de crise hipertensiva. E dentre as emergências hipertensivas, a gente pode ter um quadro que a gente chama de encefalopatia hipertensiva. Quer dizer, o doente tem uma crise hipertensiva e tem um quadro neurológico, uma cefaleia intensa, né? Algumas vezes escotomas cintilantes, uma dor na região, na nuca, né? E você vai verificar a pressão e a pressão está extremamente elevada. Isso chama-se crise hipertensiva, a gente pode colocar isso dentro de emergência hipertensiva. E o que a gente faz, né? Aqui a definição de hipertensão arterial clássica, né? Ali a associação com outras patologias, né? Os níveis tensionais considerados normais e, além desses níveis considerados normais, a conceituação da hipertensão arterial, né? E o que é emergência hipertensiva, onde existe um risco à vida do paciente que pode ocorrer por conta dessa elevação rápida, sustentada da pressão arterial, que pode provocar deterioração de órgão-alvo. Quer dizer, o doente pode fazer disfunção cardiovascular, fazer um edema agudo de pulmão, ele pode fazer um acidente vascular encefálico, ele pode piorar a função renal, né? Evoluir com piora da função renal, e isso requer redução desses níveis tensionais com rapidez, né? Com drogas que vão agir rapidamente, diminuindo os níveis tensionais no intervalo de tempo pequeno, né? Minutos, horas subsequentes, e normalmente nós vamos usar drogas por via parenteral, intravenosa. Normalmente esses doentes eles ficam no ambiente hospitalar, eles são internados e são monitorados, muitas vezes eles ficam dentro do ambiente de terapia intensiva. O objetivo é diminuir essa pressão arterial, a gente tem que ter cuidado ali também com o percentual que a gente vai reduzir. A gente não deve reduzir muito, né, os níveis tensionais com as drogas intravenosas, porque pode, essa redução muito rápida, contribuir para a hipoperfusão cerebral ou coronariana. Bom, o mais importante que eu quero que vocês guardem, prestem atenção, é o seguinte: nós vamos usar drogas para controle da hipertensão arterial intravenosa, que são os chamados vasodilatadores que a gente vai usar intravenoso. Um que nós usamos com bastante frequência para controle dos níveis tensionais é o nitroprusiato de sódio, o nome comercial é Nipride. É um vasodilatador arterial e venoso, não se preocupem com a dose também. Nós vamos infundir essa droga, né? Vamos diluir essa droga num soro, vai ser infundido continuamente através de uma bomba infusora e nós vamos
monitorar os níveis tensionais e, com o uso dessa medicação intravenosa, espera-se que haja diminuição dos níveis tensionais. Podemos também lançar mão, como uma segunda opção, de uma outra droga que é um vasodilatador principalmente venoso, que é a nitroglicerina. O nome comercial é Tridil. Então, na maioria das vezes, eu vou usar o nitroprusiato de sódio. Eu poderia ter como opção a nitroglicerina, né? Interrompendo aqui novamente para ouvir vocês alguma pergunta sobre a conduta diante de uma emergência hipertensiva. Esse doente vai ficar no hospital, eu preciso reduzir os níveis tensionais, isso pode agravar, é uma situação de gravidade, coloca em risco a vida do paciente, ele pode fazer um acidente vascular encefálico, hemorrágico, ele pode fazer edema agudo de pulmão, infarto agudo do miocárdio, piora da função renal, então eu preciso tratar. Isso, ele vai ficar no hospital, eu vou lançar mão de drogas intravenosas, né, vasodilatadores, nitroprusiato, a primeira opção, e a segunda opção, a nitroglicerina. Alguma pergunta? Vejam, o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: de acordo com o diagnóstico que eu faço, quer dizer, eu tenho uma apresentação clínica, eu atendi o doente no pronto-socorro, ele tem uma apresentação clínica, eu vou fazer um diagnóstico baseado ali naqueles dados da história, do exame físico, eu não estou falando nem de exames complementares, né? Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre o exame complementar. Mas eu tenho a história, o exame físico, eu poderia ter exames complementares, interpretar exames complementares, mas eu fiz um diagnóstico. A partir do momento que eu faço o diagnóstico, eu tenho que tomar uma decisão terapêutica. Essa decisão terapêutica é de acordo ali com o diagnóstico que eu fiz. Quer dizer, a partir do momento que eu fiz o diagnóstico, eu estou autorizado a fazer intervenção terapêutica. Então, crise convulsiva, vamos tratar. Emergência hipertensiva, vamos tratar. Quer dizer, o médico da emergência, esse substrato, esse armazenamento de dados, ele tem que estar arrumado. O doente chegou, eu olhei, identifiquei o problema, fiz o diagnóstico, vou tratar. Exige uma certa rapidez, né, no atendimento. Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Um mercado de trabalho para vocês, quando se formam, é trabalhar em serviço de emergência, né? E no serviço de emergência, vocês vão atender doente que não tem nada, doente que está muito grave. Quer dizer, isso faz parte ali do atendimento da emergência, né? As grandes emergências dos grandes hospitais é uma loucura. Vocês devem ver isso aí em Vassouras, né? Quando vocês frequentam o hospital universitário. A emergência é sempre muito movimento, né? E quem está de plantão ali, né, o clínico, por exemplo, estou falando de clínico, né? O emergencista ele está atendendo ali as mais variadas patologias, né? A gente que vai pedir um atestado, a gente que está com uma cefaleia que não tem a menor importância, né? Que você examina. Lógico, todo doente merece atenção, merece ser examinado. Mas tem muito paciente que você percebe que não tem assim nada que precise ser resolvido imediatamente. Ele poderia, inclusive, né, ser orientado, ser prescrito e retornar para consulta a nível ambulatorial. Agora, crise hipertensiva eu tenho que resolver, emergência hipertensiva eu tenho que resolver. Para isso existem as emergências abertas, né? Vocês já frequentaram a emergência, não? Ainda não, né? Infelizmente, a pandemia não deixou, professor. É porque tem a emergência Covid, né? Os hospitais até separaram, né? Os doentes com síndrome respiratória aguda grave, né? Com clínica de doença respiratória, do restante, né? Até para continuar funcionando, né? Mas nada impede que um doente chegue lá, por exemplo, com crise hipertensiva e tenha tido febre e seja Covid, né? Então, a proteção continua a mesma, né? Continua a mesma. E os hospitais também não podem fechar para atender as pessoas, né? Tem que ficar abertos para atender as pessoas, né? Muito bem, vamos lá. Um outro tema que poderíamos também relacionar ao caso. Vamos lá, está aqui. A mesma coisa que eu poderia interpretar como se o doente tivesse feito um acidente vascular encefálico. Lembram-se que lá no caso clínico, na história dele, ele tem a história de que fez um AVE isquêmico, acidente vascular encefálico isquêmico.
eu tenho o acidente vascular encefálico isquêmico, eu tenho o acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Um outro quadro que se coloca como diagnóstico diferencial, a gente chama de TIA. O que é a TIA? Essa sigla significa ataque isquêmico transitório. Quer dizer, um doente que tem um quadro neurológico que reverte por completo, né? Ele apresenta uma clínica sugestiva de acidente vascular encefálico, mas aquele quadro reverte por completo. Esses doentes, quando esse diagnóstico é feito, obrigatoriamente eu preciso de tomografia de crânio para ter ideia do diagnóstico exato do paciente. Quer dizer, eu posso, por exemplo, achar que o doente fez um acidente vascular encefálico isquêmico e, na verdade, a tomografia mostra um acidente vascular encefálico hemorrágico, né? Então, a tomografia é muito importante porque ela vai me dizer claramente o comprometimento estrutural do sistema nervoso central, né? Aqui, a definição de ataque isquêmico transitório. Paciente admitido com déficit neurológico focal, quer dizer, ele tem ali uma dormência no braço, uma diminuição da força num dimídio esquerdo, por exemplo, né? Ou então apenas no braço, é um déficit neurológico focal que, no intervalo de horas, a gente pode colocar até 24 horas, regride por completo. E, caracteristicamente, esse tipo de doente, a tomografia é normal, tanto na entrada quanto no controle 24 a 48 horas depois. Quer dizer, não mostra imagem de infarto cerebral. Normalmente, o ataque isquêmico transitório representa um quadro de isquemia cerebral reversível que caminham para um acidente vascular encefálico isquêmico completo mais adiante. A pergunta que tem que ser feita, né, além de reconhecer o quadro de TIA, né, por que o paciente fez esse episódio? Né? Por que ele fez o episódio de ataque isquêmico transitório? Então, aqui a gente tem esse slide mostrando causas de acidente vascular encefálico isquêmico. Veja ali que uma das possibilidades é ter doença aterosclerótica causando estenose de grandes artérias, por exemplo, carótida. Então, quando eu vou examinar meu doente, eu vou fazer a ausculta do aparelho cardiovascular, aparelho respiratório. O correto é que eu coloque esse estetoscópio também no pescoço, que eu possa identificar sopros. Sopro carotídeo. Se eu identifico sopro carotídeo, isso fala a favor da possibilidade do doente ter alguma placa aterosclerótica em carótida causando obstrução, né? Apenas para ilustrar aqui um vaso com uma placa aterosclerótica, e nós temos aqui esse slide mostrando a progressão que pode haver da placa, né? Uma placa pequena, uma placa que avança, uma placa que se rompe, ativa ali o sistema da coagulação, ocorre trombose, ocorre a oclusão do vaso e você tem o quadro completo de acidente vascular encefálico, né? Eu posso, na investigação desse doente, né, lógico que o estetoscópio não é suficiente para fazer diagnóstico, é apenas para reconhecer a possibilidade do problema. Eu tenho que fazer exames de imagem. Dentre esses exames de imagem, nós poderíamos colocar o Doppler, né, o ultrassom com Doppler, né, de carótidas e vertebrais, normalmente, ultrassom com Doppler de carótide vertebral. Uma angiotomografia poderia ser feita, uma angiorressonância poderia ser feita também, né, e podendo chegar, se for o caso, a uma arteriografia cerebral para ter ideia exata ali do grau de obstrução, né? A decisão de como tratar esses doentes que têm placa aterosclerótica em carótida, ela precisa ser colocada também para um colega da especialidade que se chama cirurgia vascular. Então, eu tenho tratamento clínico, onde eu vou abordar ali fatores que poderiam estar contribuindo, né, para a doença aterosclerótica, como o controle da hipertensão arterial, né, o uso de drogas para diminuir níveis lipídicos, como estatina, drogas que podem, se esse doente já fez um evento anterior, drogas que podem diminuir a chance de novos eventos cerebrovasculares, como inibidores da adesividade plaquetária, como a aspirina. Mas se eu tenho uma placa com obstrução severa, né, e quem vai dizer isso são os exames complementares, né, o grau de obstrução,
Se for uma placa com obstrução, por exemplo, de 40%, não é obstrução severa, mas se for uma placa com obstrução de 80%, isso é uma obstrução severa. Obrigatoriamente, isso tem que passar pela mão do cirurgião vascular, que vai dizer se é uma placa com obstrução significativa severa, se tem indicação de cirurgia para fazer uma endarterectomia, ou se tem indicação de botar um stent ali e fazer uma angioplastia com colocação do stent. Então, essa decisão da melhor opção de tratamento para esse modelo de paciente muitas vezes passa por um parecer da especialidade, que é o colega da cirurgia vascular, que vai dizer se a placa tem obstrução significativa, se tem que operar, se não tem que operar, se tem que fazer, por exemplo, uma angioplastia. Alguma dúvida? O que foi falado? Ou não? Está indo, professor. Muito bem. Uma outra possibilidade também, que poderia explicar o quadro, como o doente se apresentou, olhando novamente esse gráfico, é um embolismo, uma embolia de fonte cardiogênica, de origem cardiogênica, que também pode levar a um quadro de AVE isquêmico, né? Lembra-se que o nosso doente tem fibrilação atrial, né? Inclusive fazia uso de amiodarona, estava lá o ritmo cardíaco irregular com fibrilação atrial, né? Eu coloquei ali como uma opção também que poderia explicar o quadro neurológico do doente. Então, os doentes que têm fibrilação atrial, é uma arritmia cardíaca, são doentes de risco de fazer acidente vascular encefálico, isquêmico, embólico. O isquêmico ele pode ser trombótico, quando tem a relação com uma placa aterosclerótica, ou embólico, quando eu tenho uma fonte emboligênica. No caso da fibrilação atrial, temos aí uma possibilidade de fonte emboligênica. As arritmias cardíacas podem ser bradiarritmias, taquiarritmias, podem ser supraventriculares, ventriculares, né? E a gente tem aqui o diagnóstico da fibrilação atrial. Normalmente, nós podemos reconhecer ele quando a gente examina o aparelho cardiovascular, uma amplitude irregular do pulso, né? Mas o correto é que eu faça um eletrocardiograma e detecte lá a fibrilação atrial, né? Onde eu tenho ausência da onda T e uma irregularidade ali por conta de uma frequência aumentada que caracteriza, né, a nível atrial, a fibrilação atrial. Então, está ali um eletro com fibrilação atrial. Eu tenho uma atividade atrial anárquica, não tem onda P, e o intervalo entre os QRS ou intervalo RR é irregular. Então, eu faço o eletrocardiograma, reconheço a fibrilação atrial. Eu olhei o doente clinicamente, posso achar que ele tem FA, né? Se é um doente idoso, normalmente é uma fibrilação atrial crônica. Essa fibrilação atrial também pode ser aguda, mas eu preciso fazer o diagnóstico. Esse diagnóstico normalmente é feito quando eu realizo o eletrocardiograma, né? O manejo da fibrilação atrial aguda é a reversão do ritmo. Normalmente a gente usa drogas. Dentre essas drogas, a amiodarona é uma opção para reverter de fibrilação atrial para ritmo sinusal. A gente chama isso de cardioversão química. Eu posso, se for uma fibrilação atrial aguda, com uma resposta ventricular rápida, o doente fazendo edema agudo de pulmão, dor torácica, choque, eu posso fazer a cardioversão elétrica, se for uma fibrilação atrial aguda. Na maioria das vezes, em doentes idosos, é fibrilação atrial crônica. O que nós vamos fazer com a FA crônica? Apenas o controle de frequência e vamos tentar agir no sentido de impedir complicações da FA, como o acidente vascular encefálico, isquêmico, embólico. E como é que eu faço isso com um doente que tem FA, né? Que tem o risco de fazer acidente vascular encefálico, isquêmico, embólico? É com o uso de anticoagulantes, né? A gente pode usar anticoagulação oral. Então, muitas vezes, esses doentes com fibrilação atrial crônica, eles fazem uso, né, pelo risco de fazer um acidente vascular encefálico, eles fazem uso de anticoagulação oral. Dentre os anticoagulantes orais, né, um que é muito prescrito, uma droga que nós já conhecemos há muito tempo, são os cumarínicos.
esses cumarínicos, que é o warfarin ou Marevan, que é o nome comercial, eles interferem ali na síntese dos fatores da protrombina. E, com isso, eles alargam o INR, né? O paciente fica com o coagulograma alterado, ele fica anticoagulado. Eu posso, inclusive, monitorar esse nível de anticoagulação com o uso do Marevan. E aí os doentes que têm FA fazem uso de Marevan e, com isso, o risco deles fazerem um acidente vascular encefálico isquêmico embólico fica diminuído com essa estratégia. O nosso doente não usava anticoagulante oral. Muito bem. Dúvidas? Olha quanta coisa a gente já falou, hein? A gente falou de crise hipertensiva, a gente falou de emergência hipertensiva, a gente falou de ataque isquêmico transitório, a gente falou de placa aterosclerótica em carótida, a gente falou de fibrilação atrial, risco de fazer acidente vascular encefálico embólico, isquêmico embólico. E aqui cada caso é um caso, né? Mas em linhas gerais o tratamento em si não é tão complicado, né, para essas condições. Você precisa, né? Essa decisão. Quem perguntou? Eu, Leonardo. Oi, Leonardo. Essa decisão ela é tomada a partir do momento que o diagnóstico é feito, né? Então, existem riscos, né? Eu por exemplo, vamos lá, esse doente, a gente analisou ali o caso clínico, esse doente era um doente de área rural. Esse doente de área rural, e como está escrito no caso clínico também, que não ia ao médico regularmente, ficou um bom tempo sem um médico, esse doente não é um doente que pode ser prescrito anticoagulante, porque o doente que faz uso de anticoagulante é um doente que tem que ser monitorado, precisa ter acesso ao médico com regularidade, né? Então, o fato dele não estar usando anticoagulante não significa que o colega agiu de maneira errada, jamais, não estou falando isso. É porque certamente ele avaliou que o doente não tinha um comparecimento regular ao ambulatório, era de área rural, então não tem sentido prescrever anticoagulante. O risco de usar anticoagulante é o doente sangrar, fazer evento hemorrágico, porque existe esse efeito adverso, essa possibilidade, quando o doente faz uso de anticoagulante. Então, tudo que a gente vai fazer em medicina, a gente vai pesar se tem indicação para fazer e vai pesar riscos e benefícios, né? Normalmente, quando nós prescrevemos, é porque os benefícios são maiores do que os riscos. E aí a gente toma a decisão de prescrever. O raciocínio é sempre feito dessa maneira, né? Raciocínio clínico. O que eu vou prescrever, os benefícios têm que ser maiores do que o risco. Como é que eu tento, digamos assim, evitar problemas com o uso de anticoagulantes? O doente volta, faz exame, tem um controle do INR, do coagulograma, e a gente ali ajusta a dose do cumarínico, dose do Marevan que o doente está usando. Ok? Não é uma droga que eu posso prescrever e mandar o doente voltar ano que vem. Não existe isso, né? Isso é completamente errado. É crime, né? O médico que fazer isso, ele está agindo errado. As infrações do médico, né? Erros médicos, imprudência, imperícia, imprudência e negligência, né? Isso aí poderia ser caracterizado como imperícia, imprudência e negligência. Quer dizer, quando eu prescrevo um anticoagulante, não mando o doente voltar para eu ver novamente. Está errado. Ou indico mal. Perguntas? Nenhuma? Valentim não colocou nenhuma. Nenhuma pergunta? Nós temos a nossa avaliação semana que vem, né? Onde eu vou passar o link para vocês responderem lá o Google Forms, né? O formulário, né? Já fizemos o teste disso, deu certo, né? Já fizemos também comentários a respeito ali da necessidade de resposta, senão a gente vai colocar como inapto, né? Quem não respondeu o formulário. Eu, na semana que vem, eu vou terminar a discussão desse caso clínico,
que nós temos mais apenas um tópico, que é um tópico importante, e, após terminar o caso clínico, eu vou botar o link no chat e aí vocês vão responder, passam para mim. Eu vou receber. Na hora que vocês enviarem, eu vou receber. Tá? Espero que todo mundo faça uma boa avaliação. Eu vou gravar a aula agora, né? O último tópico que eu vou falar semana que vem, se vai cair na prova, sim. Faz parte da prova, inclusive, de questões da prova que eu vou falar semana que vem. E, professor, não sei se o senhor vai falar na outra semana, você já pode adiantar quanto tempo a gente vai ter para fazer essa avaliação? Não, eu não vou, não tem tempo não, Leonardo. Eu vou passar o link. Vocês vão abrir, vão responder e vão me mandar. Só isso. Se você quiser fazer aquilo imediatamente, faz. Eu não vou botar hora para fazer isso, não. Vocês, na hora que eu colocar o link, vocês abrem e respondam. Se você não quiser responder naquele momento, quiser responder na hora subsequente, fica à vontade, não tem problema nenhum, não. Show de bola, professor. Não vai estar contando o tempo para a prova, não. Eu tenho que receber. Vamos combinar o seguinte, pelo menos até o dia subsequente eu tenho que receber todas as respostas. Tá bom? Eu não posso deixar... senão a gente não estipula como vai funcionar. Quer dizer, eu vou colocar o link, vocês vão responder, vai ser em torno desse horário, depois das 7 horas, e aí vocês têm até amanhã do dia seguinte, né? Até amanhã do dia seguinte para responder, para eu receber. E no dia seguinte eu vou ver quem respondeu, quem não respondeu e o que respondeu. E aí vai entrar como apto ou inapto, tá bom? Vamos dar esse prazo aí de, depois de eu colocar o link, à noite da segunda-feira até amanhã do dia subsequente, até amanhã de terça-feira. Vocês respondem com calma, como quiserem, tá bom? Se quiserem olhar as aulas anteriores, que estão gravadas, vão para o AVA. Se vocês quiserem consultar, fiquem à vontade também. O que eu estou falando agora vai gravar e vai para o AVA. Eu estou na dúvida dessa questão, eu quero ver o que o professor falou. Vai no AVA e vê lá o que está no AVA e responde a questão. Tá bom? Eu, normalmente, não pergunto nada do que eu não falei em sala de aula. As perguntas são sempre relacionadas ao que eu falei em sala de aula. Então, vamos combinar assim, eu termino, digamos assim, com mais um tópico semana que vem, eu boto o link e vocês têm a noite de segunda-feira até amanhã do dia seguinte para mandar para mim as respostas. Se vocês vão consultar os vídeos que eu coloquei lá, fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Tá bom? Professor, só para... Obrigado, esclareceu bastante do que a gente queria saber, mas é porque surgiu uma outra dúvida aí que o senhor mencionou segunda-feira. Aí o colega quer terça, né? Rapaz, sabe o que é? É que eu estou dando aula para 3 disciplinas esse semestre. Então, minha cabeça está assim, eu tenho que fazer 3 provas, tudo ao mesmo tempo. A aula de vocês é terça-feira, às 7 horas. Tá? E a prova? A prova, inclusive, eu já fiz a prova, né? Eu só vou passar para vocês semana que vem, na terça-feira, às 7 horas, tá bom? Eu que me confundi com segunda, aí que eu também estou dando aula segunda, 7 horas da noite, para outra disciplina. Então, também tem que fazer a mesma coisa com a outra disciplina. Tá? Mas está tudo arrumado, está tudo feito, tá bom? Show, professor. Então, até terça-feira que vem, vocês podem colocar o nome aí e a matrícula e sair de sala. Tá bom? Um abraço para vocês. Eu vou colocar isso daqui a pouquinho no ar, tá? Um abraço. Tivesse uma me chamando.